Nunca pensei que seria o cara com a vida perfeita. Como paramédico há 15 anos, vi sangue e caos demais para acreditar em contos de fadas. Meu nome é Mark Sullivan, e aos 44 anos, me acostumei com o peso das tragédias alheias. Segurei crianças moribundas, consolei viúvas idosas e reanimo adolescentes em overdose. O trabalho te endurece, mas há orgulho em saber que suas mãos fazem a diferença. Jennifer entrou na minha vida como uma revolução silenciosa. Entrei por acaso em sua livraria numa terça-feira chuvosa, buscando abrigo mais do que literatura. Ela sorriu por trás de mim. Uma pilha de romances históricos, seus cabelos escuros emoldurando olhos inteligentes. Deixe-me adivinhar, disse ela com um tom divertido. Não sou um grande leitor. Eu não era, mas comprei 3 livros naquele dia só para ouvir suas recomendações. Nosso namoro não foi dramático nem apaixonado. Foi constante, como encontrar terra firme depois de anos no mar. Ela não se impressionou com meu uniforme nem com minhas histórias. Em vez disso, ela me ouvia quando eu falava sobre o desgaste dos turnos da meia-noite e enxugava minhas lágrimas depois que eu perdia a paciência. Uma paciência que eu não conseguia recuperar. Com Jennifer eu não precisava ser o herói. Eu podia simplesmente ser Mark. Nos casamos em uma pequena cerimônia à beira do lago. Os pais dela achavam que ela estava se contentando com alguém sem ambição. Um operário com sangue debaixo das unhas. Talvez eles estivessem certos, mas Jennifer nunca pareceu se importar. Construímos nossa vida em uma modesta casa de 2 andares com um jardim que ela cuidava como se guardasse os segredos do universo. Todo domingo de manhã, tínhamos um ritual. Café preto para mim, Charles Grey para ela e pão de fermentação natural fresco da padaria da rua. Eu lia a seção de esportes enquanto ela devorava resenhas literárias. Às vezes, nossos joelhos se tocavam debaixo da mesa e ela olhava para cima com um sorriso que me fazia sentir como se eu tivesse ganhado algo precioso. Decidimos desde cedo não ter filhos. Não foi uma escolha dolorosa, mais prática do que qualquer outra coisa. Meu horário era imprevisível e Jennifer adorava a liberdade de viagens espontâneas de fim de semana e noites tranquilas. Tínhamos uma a outra, e isso parecia suficiente. Por 15 anos, achei que nossa relação era sólida. Quando trabalhava em turnos de 24 horas, imaginava-a me esperando, criando um lar que parecia um santuário. Às vezes, perdia aniversários e datas comemorativas, mas ela nunca reclamava. Lealdade era nossa promessa tácita, a base sobre a qual eu acreditava que construíamos nosso relacionamento. Em longas viagens de volta para casa depois de turnos difíceis, a dúvida ocasionalmente me assaltava. Será que eu me dedicava o suficiente? Será que ela se sentia sozinha naquelas horas vazias enquanto eu estava atolado na crise de outra pessoa? Será que ela se ressentia das ligações que me tiravam do jantar, das mesas e das camas quentinhas? Eu afastava esses pensamentos porque Jennifer sempre me recebia com o mesmo sorriso quando eu entrava pela porta. Éramos uma equipe. Pelo menos era o que eu pensava. Mas a traição nem sempre avisa. Às vezes, ela tira o ar do seu peito num instante. E quando descobri, quase me matou. O turno de terça-feira terminou mais cedo. Uma raridade na minha profissão. O dia tinha sido brutal. Um engavetamento de 3 carros na rodovia. Uma criança com uma convulsão. Um idoso que não resistiu apesar de 40 minutos de reanimação cardiopulmonar. Meus ombros doíam pelo peso físico e emocional. Mas eu estava voltando para casa, para Jennifer, 3 horas antes do previsto, e só esse pensamento já me deixava mais leve. Parei na loja de vinhos perto de casa. Jennifer adorava o Cabernet Sauvignon produzido localmente, dizia que tinha gosto de amora e sussurrava segredos. A garrafa era cara, mas eu queria ver o rosto dela se iluminar quando eu a entregasse. Um pequeno pedido de desculpas por todas as noites em que não estive lá. Nossa casa ficava em uma rua tranquila, daquelas em que os vizinhos se conheciam pelo nome, mas respeitavam a privacidade. O bordo no nosso jardim da frente tinha acabado de começar a ficar vermelho nas pontas. Jennifer plantou bulbos de tulipa ao longo da calçada no fim de semana passado, prometendo-me uma explosão de cores na primavera. Cheguei em casa às 21h17. O carro de Jennifer estava lá, e também outro, um Audi preto elegante que eu não reconheci. Provavelmente uma amiga ou alguém do clube do livro dela. Achei que ela não tivesse mencionado que receberia visitas, mas pensando bem, ela não esperava que eu chegasse em casa. A porta da frente se abriu com um rangido familiar. A casa estava mais escura que o normal. Apenas um abajur aceso na sala de estar. O romance de Jennifer abandonado sobre a mesa de centro. Nenhuma voz vinda da cozinha. Nenhum som de conversa. Chamei, colocando a taça de vinho no balcão. Sem resposta.
Foi então que notei o silêncio. Não o silêncio aconchegante da nossa casa, mas algo tenso e estranho. E então, rompendo o silêncio, uma risada. A risada de Jennifer, mas diferente de alguma forma. Mais aguda, mais suave, seguida por um murmúrio baixo que definitivamente não era feminino. Meu corpo registrou a verdade antes que minha mente a processasse. Meu estômago se revirou em um nó. Minhas mãos ficaram frias e úmidas. Algo primitivo em mim já sabia, mesmo enquanto minha mente consciente buscava explicações inocentes. Fiquei parada no pé da escada, escutando. Os sons eram inconfundíveis agora. Rangidos rítmicos, gemidos suaves, a voz de Jennifer sussurrando palavras que eu não conseguia decifrar, mas entendia muito bem. Cada degrau da escada parecia escalar uma montanha. Minhas pernas estavam duras como pedra, meu peito comprimido por um peso invisível. Percebi detalhes com uma clareza estranha. Um arranhão na parede que eu pretendia pintar, a leve folga do terceiro degrau que sempre rangia, a menos que você soubesse como evitá-lo. As fotos da família enfeitando a escada. Eu e Jennifer em momentos mais felizes, congelados no tempo. Na metade da escada vi a primeira evidência. A blusa de Jennifer jogada no patamar. Uma blusa de seda azul marinho que eu havia lhe dado de aniversário. Em seguida veio um cinto masculino, depois os sapatos dela, depois os dele. Um rastro de traição que levava à porta do nosso quarto. Meu celular estava na minha mão sem que eu percebesse. Abri a câmera, apertei o botão de gravar. Alguma parte de mim, a parte que não estava se afogando em choque, sabia que eu precisava de provas, evidências, algo sólido para me agarrar enquanto meu mundo desmoronava ao meu redor. A porta do quarto estava entreaberta, um filete de luz quente vazando para o corredor. Empurrei-a. As dobradiças misericordiosamente silenciosas, e lá estavam eles na nossa cama. A cama para a qual economizei por 3 meses, porque Jennifer queria uma com cabeceira de verdade. Seu corpo não estava entrelaçado ao dele, a cabeça jogada para trás em prazer, algo que eu pensava ser reservado para mim. O rosto do homem estava virado para o lado, mas eu podia ver suas mãos em sua pele, reivindicando um território que eu acreditava ser só meu. O mundo girou. Meu olhar se fixou naquela única cena. Tudo mais desaparecendo na escuridão ao redor. 15 anos de casamento desmoronaram naquele único quadro de traição. O peso daquilo curvou minha espinha, apertou meus pulmões, parou meu coração por um tempo que pareceu uma eternidade. Eu deveria ter ido embora. Deveria ter virado as costas, mas a verdade é que eu não consegui, e o que eu fiz em seguida vai nos assombrar para sempre. O tempo se fragmentou. Num instante eu estava paralisado na porta, no seguinte estava do outro lado do quarto, agarrando-o pelo ombro e puxando-o para trás, tirando de cima da minha esposa, da minha cama. Ele caiu no chão com um grito de susto, com os membros se debatendo e em completa confusão. Mark! Jennifer gritou, sua voz cortando o ar. Ela se apressou em pegar o lençol, cobrindo-se como se a modéstia importasse agora. Meu Deus, você não deveria estar em casa? Ela gritou em pânico. Não deveria estar em casa. Não, não é o que parece. Não consigo explicar. Só que você não deveria ter me pegado. O homem mais jovem do que eu, notei, com um corpo esculpido na academia e cabelo cuidadosamente penteado, tentou se levantar. Meu punho acertou seu queixo antes que ele conseguisse se levantar completamente. O impacto subiu pelo meu braço, a dor se espalhando pelos meus nós dos dedos, mas mal a senti por causa da adrenalina. Quem diabos é você? Perguntei. Embora não fizesse muita diferença, ele se levantou, com as mãos em posição defensiva. Olha, cara, eu não sabia que ela era casada, ele gaguejou desesperadamente. Outra mentira. As paredes do nosso quarto estavam cobertas de fotos. Nosso retrato de casamento estava pendurado bem em frente à cama. Este homem tinha minha esposa debaixo do meu rosto sorridente. Eu o golpeei repetidamente. Seu nariz estalou sob meu punho. Sangue espirrando pelo chão de madeira. Anos de paciência me deram uma força que ele não esperava. Ele caiu para trás, agora encolhido. Por favor, implorou com sangue borbulhando entre os lábios. Por favor, pare. Jennifer gritava, puxando meu braço. Mark, pare. Você vai matá-lo. Pare. Ela suplicou freneticamente. Seu toque queimava como ácido. Eu a afastei e ela cambaleou para trás contra a cômoda, derrubando objetos no chão. Entre eles, eu vi minha faca de cinto de paramédico. Aquela que eu usava para cortar cintos de segurança, roupas, qualquer coisa que se interpusesse entre mim e salvar uma vida. Eu a mantinha afiada o suficiente para cortar jeans com o mínimo de pressão. Estendi a mão para pegá-la, o peso familiar na minha palma. O quarto ficou em silêncio, exceto pela nossa respiração. A minha controlada e deliberada.
A de Jennifer, em pânico, a do seu amante molhada e, com um som de gorgolejo saindo pelo nariz quebrado. Mark, Jennifer sussurrou, com os olhos fixos na faca. Por favor, pense no que você está fazendo. Eu a olhei. Olhei de verdade. Essa mulher com quem compartilhei minha vida por 15 anos de repente me pareceu uma estranha. Naquele momento, vi todas as mentiras por trás de seus olhos. Todas as noites em que ela me acolheu em casa carregando o toque de outro homem em sua pele. Estou pensando, eu disse, minha voz estranha e distante para meus próprios ouvidos. Estou pensando em lealdade, em votos, em respeito. Virei-me para o amante dela que tentava rastejar em direção à porta, deixando um rastro de sangue no chão. Agarrei-o pelos cabelos, puxando-o para trás. Não faça isso, ele implorou desesperadamente. Por favor, não faça isso. Eu nunca mais a verei. Juro por Deus. Jennifer chorava agora, o rímel escorrendo pelo rosto. Não significou nada, Mark. Foi só físico. Eu te amo. Você sabe que eu te amo. Ela soluçou. A raiva que me invadiu. Não estava quente. Estava gélido e calculista. Sem hesitar, agarrei os genitais do homem com a mão esquerda e com a direita, desferi um golpe certeiro com a faca. Seu grito foi desumano. O de Jennifer foi pior. Um som agudo e fino de puro horror ao ver o que eu tinha feito. O sangue jorrava do meu olho, entre as pernas dele, escurecendo o chão sob seus pés. Ergui o pedaço decepado, ainda quente e tremendo na minha mão. Isto, disse a Jennifer com a voz firme apesar do caos ao nosso redor, é o que vale o seu caso. Ela engasgou virando-se. O homem havia desmaiado, seu corpo entrando em choque. O paramédico em mim notou que ele não sangraria até a morte. Eu havia cortado com precisão, evitando a artéria femoral. O marido em mim não se importava se ele vivesse ou morresse. Caminhei calmamente até o banheiro, os apelos de Jennifer me seguindo como um fantasma. Joguei a carne no vaso sanitário e dei descarga, observando-a desaparecer num turbilhão carmesim. O simbolismo não me passou despercebido, lavando justamente aquilo que havia destruído minha vida. De volta ao quarto, Jennifer estava ao telefone freneticamente, ligando para o 911. Ela olhou para mim com terror nos olhos. O que você fez? Sussurrou horrorizada. O que você fez? Sentei-me na beira da cama, com a faca ainda na mão, o sangue esfriando na minha pele. A raiva havia diminuído, deixando apenas um vazio, uma certeza em seu rastro. Não, corrigi-a firmemente. O que você fez, Jennifer? Quando a polícia finalmente bateu à minha porta, eu não resisti. Não corri. Apenas abri, com sangue ainda nas mãos, e disse calmamente: eu fiz isso. Os policiais invadiram com armas em punho, gritando ordens que ecoavam pelas paredes da nossa outrora pacífica casa. Ajoelhei-me como instruído, mãos atrás da cabeça, rosto pressionado contra o assoalho, ainda quente de sangue. As algemas apertaram meus pulsos, o metal frio contra a pele que parecia febril e estranha. Jennifer estava parada no corredor, enrolada em um cobertor, seu corpo convulsionando com soluços. Ele acabou de chegar em casa e, meu Deus, tem tanto sangue, ela gaguejou entre os soluços. Senhora, por favor, dê um passo para trás, instruiu um policial enquanto seu parceiro a revistava. Paramédicos passaram correndo. Colegas com quem eu havia trabalhado poucas horas antes. Dave, que havia compartilhado incontáveis cafés da meia-noite comigo durante longos plantões, não me olhava nos olhos enquanto carregava seu kit de primeiros socorros escada acima. Ouvi sua voz profissional fazendo perguntas de avaliação, senti o peso de sua incredulidade pairando no ar. Jesus Cristo! Exclamou ele, chocado, do nosso quarto. Enquanto me conduziam até a viatura, os vizinhos se reuniam em seus jardins, de roupões e chinelos, os rostos iluminados pelas luzes vermelhas e azuis piscantes. A senhora Kelsey, da casa ao lado, apertava o peito, horrorizada. Os Robinsons cochichavam por trás das mãos em concha. Essas pessoas que nos cumprimentavam nos churrascos da comunidade agora me viam caminhando em direção à viatura, algemado, com a camisa encharcada do sangue de outro homem. Na delegacia, me fotografaram de todos os ângulos, catalogando respingos de sangue e ferimentos defensivos nos meus nós dos dedos. Pegaram minhas roupas e me entregaram um macacão laranja com cheiro de detergente industrial. O detetive Ramírez, um homem robusto com olhos cansados, sentou-se à minha frente na sala de interrogatório. O senhor quer me contar o que aconteceu esta noite, Sr. Sullivan? Perguntou ele, com a voz neutra, mas o olhar penetrante. Encontrei minha esposa na cama com outro homem e respondi secamente. Cortei a banana dele com meu canivete de paramédico. Ramírez não se abalou. Isso foi planejado? O senhor sabia do caso antes de hoje à noite? Insistiu. Não, cheguei em casa mais cedo. Surpresa, respondi.
Minha risada soou oca até para mim mesmo. Então foi espontâneo, continuou ele. Sim, respondi. Mas você optou por não ferir sua esposa, observou ele. Olhei-o diretamente. Meu problema não era com o corpo dela, mas com o dele. Ele me estudou por um longo momento. Você é paramédico. Sabia exatamente o que estava fazendo, não é? Sabia como garantir que ele não sangrasse até a morte imediatamente, afirmou. Não respondi. Não precisava. Onde está o órgão removido? Perguntou ele cuidadosamente. Lá veio, respondi simplesmente. Ele suspirou, rabiscando anotações. Senhor Sullivan, o senhor está ciente de que enfrenta acusações sérias, agressão agravada, mutilação, possivelmente tentativa de homicídio, dependendo do humor do promotor, alertou. Assenti uma vez. O senhor não parece preocupado, observou ele. Devo ficar mais histérico? Isso ajudaria no meu caso. Respondi. A maioria das pessoas em sua situação demonstra algum remorso, observou ele. Não me arrependo, disse simplesmente. Eu faria tudo de novo. Soube mais tarde que o amante de Jennifer sobreviveu. James Whittaker, 36 anos, representante de vendas farmacêuticas. Nunca tínhamos nos encontrado, mas ele esteve em minha casa pelo menos 7 vezes nos últimos 3 meses. Segundo o depoimento posterior de Jennifer, ele passou por múltiplas cirurgias, mas nunca mais seria o mesmo. A ironia de que minha formação médica tivesse garantido sua sobrevivência não me passou despercebida. Jennifer entrou com o pedido de divórcio 2 semanas após minha prisão. Seu depoimento à polícia a retratava como vítima, presa em um casamento sem amor com um homem cujo trabalho o consumia. Ela alegou que eu era emocionalmente distante, que ela se sentia sozinha há anos. Talvez houvesse verdade nisso, mas solidão não é traição. Solidão não justifica transformar nossa cama em uma cena de crime. Meu advogado nomeado pelo tribunal insistiu em um acordo judicial, alegando extremo sofrimento emocional e minha ficha limpa. A promotoria não estava disposta a ceder. No fim, aceitei. 7 anos por agressão qualificada e lesão corporal grave. O juiz classificou minhas ações como bárbaras e um retrocesso à justiça medieval. Permaneci impassível enquanto a sentença era lida. Jennifer estava sentada no tribunal durante a leitura da sentença. Com olheiras profundas e o cabelo preso num coque alto, ela não disse nada, mas sua presença já dizia tudo. Eu me perguntei se ela visitou Whittaker no hospital, se segurou a mão dele enquanto ele aprendia a urinar por um tubo. Eu me perguntei se valeu a pena. Enquanto me levavam embora, Jennifer finalmente cruzou meu olhar com o meu. Algo passou entre nós. Não perdão, nem mesmo compreensão, apenas o reconhecimento do deserto que criamos juntos. Ela com sua traição, eu com minha vingança. Não olhei para trás quando as portas do tribunal se fecharam atrás de mim. Nosso casamento havia terminado muito antes de eu entrar naquele quarto. A única diferença era que agora nós dois sabíamos disso. E foi assim que troquei minha casa por uma cela. Mas eis a questão. Mesmo atrás das grades, durmo mais tranquilo do que jamais dormi ao lado dela. A comida da prisão tem gosto de papelão embebido em água salgada. Os colchões são tão finos que dá para sentir a estrutura de metal por baixo. À noite, o bloco de celas nunca fica realmente silencioso. Sempre tem alguém roncando, chorando ou se masturbando com fricção desesperada contra os lençóis. O tempo se estica como caramelo pegajoso e sem forma. Os dias se transformam em semanas que se transformam em meses. Estou aqui há 18 meses. Meu uniforme é cinza, em vez do azul paramédico que usei por quase 2 décadas. Minhas mãos, antes firmes o suficiente para inserir cateteres em veias colapsadas, agora estão calejadas de tanto empurrar baldes de esfregão e levantar pesos no pátio. A história do que fiz percorreu essas paredes antes mesmo de eu nascer. Na hierarquia da prisão, meu crime me garantiu uma posição incomum. Alguns homens me temem, outros me respeitam, a maioria simplesmente me deixa em paz. Esse é o Sullivan, ouvi sussurrarem. Cortou a banana do namorado da esposa dele. A verdade se distorce a cada vez que é contada, mas a essência permanece. Não sou homem para se meter. Agora trabalho na biblioteca da prisão. A ironia não me escapa, cercado por livros como Jennifer um dia esteve. Às vezes me pergunto se ela manteve a livraria ou se ela também se tornou dano colateral em nossa destruição mútua. Leio mais do que jamais li quando éramos casados. Dostoiévski e Camus, autores que entendem algo sobre crime e castigo, sobre ações e seu peso. Jennifer me visitou uma vez, 6 meses depois da minha chegada. Ela havia emagrecido, suas clavículas salientes sob a blusa. Sentamos uma de frente para a outra na sala de visitas, cercadas por outros relacionamentos fracassados,
tentando navegar por novos limites. Vou me mudar para o Colorado, ela me disse baixinho. Um novo começo? Assenti. O que havia para dizer? Sinto muito, ela finalmente ofereceu. Não por ter prestado queixa antes, por ter mentido. Você ainda está se vendo com ele? Perguntei, pronunciando minhas primeiras palavras da nossa visita. Ela se encolheu. Não, ele está se recuperando na terapia, respondeu hesitante. Fisicamente ou psicologicamente? Insisti. Ambas, respondeu. Assenti novamente. Ficamos em silêncio até que um guarda anunciou o fim do horário de visitas. Ao se levantar para ir embora, ela hesitou. Você já pensou no que teria acontecido se você simplesmente tivesse ido embora naquela noite? Se você tivesse simplesmente entrado com o pedido de divórcio como uma pessoa normal? Perguntou. Olhei para ela. Olhei de verdade. A mulher em torno da qual eu havia construído meu mundo agora parecia pequena e estranha. Todos os dias admiti, mas não me arrependo. Ela nunca mais voltou depois disso. Perdi tudo que um dia me definia. Minha carreira, minha casa, minha liberdade e minha esposa. Mas estranhamente nunca me senti tão seguro de quem sou. Há clareza nas consequências de aceitar o preço dos seus atos sem hesitar. Às vezes, à noite, o sorriso de Jennifer surge na minha memória. Não o da mulher que peguei na nossa cama, mas o da livreira que um dia me recomendou romances sobre segundas chances. Nesses momentos a tristeza me visita brevemente, um fantasma do que poderia ter sido. Mas passa rápido, substituída pela dura verdade que se tornou minha âncora. Lealdade, uma vez quebrada, não pode ser reparada. Sei o que as pessoas pensam, que sou um exemplo a ser evitado. Um homem que perdeu a cabeça, cujo ciúme o transformou em um monstro. Talvez tenham razão. Mas, do meu ponto de vista, cada personagem desta história fez sua escolha. Jennifer escolheu a traição. Whittaker escolheu a esposa de outro homem. Eu escolhi a vingança. Não sou a vítima. Aqui sou a consequência. E assim, chegamos ao fim da história de hoje. Foi o que você esperava, ou teve uma reviravolta inesperada? Estou curioso para saber sua opinião. Compartilhe nos comentários abaixo e vamos conversar. Se você se interessou pela história, não se esqueça de curtir. E se você é novo por aqui ou ainda não se inscreveu, agora é a hora perfeita para se juntar à nossa comunidade. Eu trago histórias novas e cativantes todos os dias, então clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nada. Obrigado por assistir e até a próxima!